Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês e hoje falaremos sobre um tema fundamental, que é o metabolismo energético, com foco em 3 processos chaves: a lipólise, a beta-oxidação e a proteólise. A utilização de diferentes fontes de energia pelo organismo é essencial para manter a homeostase, especialmente em situações como jejum prolongado ou atividade física intensa. O corpo humano utiliza lipídios, carboidratos e proteínas, cada um passando por vias metabólicas específicas para gerar ATP, que é a principal forma de energia. Em destaque, temos a lipólise, a beta-oxidação dos ácidos graxos também, além do catabolismo de aminoácidos, também conhecido como proteólise. Em condições normais, a glicose e os ácidos graxos são as principais fontes energéticas, mas quando essas se tornam limitadas, o organismo passa a utilizar também os aminoácidos. Esses aminoácidos podem ser usados diretamente na produção de energia ou convertidos em intermediários para outras vias metabólicas, que é a gliconeogênese ou a cetogênese. Já a lipólise quebra os triacilgliceróis em ácidos graxos e glicerol, que são então metabolizados para gerar ATP pela beta-oxidação. Essa flexibilidade metabólica permite que o corpo se adapte a diferentes condições e aproveite ao máximo as fontes disponíveis. Nessa apresentação, vamos explorar como os lipídios e os aminoácidos são utilizados para a produção de ATP, com foco no papel dos músculos e na adaptação metabólica em diferentes contextos. Oi, gente! Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um processo interessante do nosso corpo, o metabolismo anaeróbico. Ele é como um plano B para gerar energia, especialmente quando nós precisamos de um impulso rápido e o oxigênio não está disponível em quantidade suficiente. Normalmente, nosso corpo prefere usar o oxigênio para produzir energia de forma eficiente. É o que chamamos de metabolismo aeróbico. Mas e quando o oxigênio não chega rápido bastante? Como durante um sprint, uma explosão de força ou exercícios de alta intensidade. Nesse momento, entra em ação o metabolismo anaeróbico. Nesse sentido, o corpo recorre à glicose, que é o açúcar do sangue. A glicose é quebrada num processo chamado glicólise, que ocorre no citoplasma das células. Esse processo gera rapidamente 2 moléculas de ATP, que é a nossa moeda de energia, e também 2 moléculas de ácido pirúvico. O detalhe importante é, como não há oxigênio suficiente, esse ácido pirúvico não pode seguir para as mitocôndrias, onde ocorreria a respiração celular aeróbica. Então, ele é convertido em lactato ou ácido lático, e essa conversão é essencial, pois permite que a glicose continue funcionando e produzindo ATP, mesmo sem oxigênio. Esse sistema é extremamente rápido, ideal para situações de alta intensidade e curta duração. Porém, ele é menos eficiente do que o metabolismo aeróbico, já que gera bem menos ATP por molécula de glicose. E o que acontece com o lactato? O acúmulo dele nos músculos pode causar aquela sensação de fadiga e queimação, que limita o tempo de esforço intenso. Mas o lactato não é um vilão. Após o exercício, quando os níveis de oxigênio se normalizam, o lactato pode ser transportado até o fígado e convertido novamente em glicose, num processo chamado ciclo de Cori. Dando continuidade, vou explicar o processo de lipólise. Em jejum, ocorre o estímulo de processos catabólicos, como glicogenólise, lipólise e proteólise, com o objetivo de quebrar substratos para gerar energia. O hormônio que estimula esses processos é o mesmo, entretanto, o organismo regula o momento em que cada substrato vai ser utilizado e a sua quantidade. Os hormônios que estimulam essas reações catabólicas são o glucagon em situações de repouso, adrenalina e noradrenalina durante atividades físicas. Já os hormônios com ação inibitória são a insulina e as prostaglandinas, pois têm efeitos anabólicos e só são produzidas quando há glicose disponível. O primeiro substrato que vai ser utilizado para gerar energia é a glicose. Logo, o corpo induz a quebra de glicogênio. Entretanto, quando um exercício aeróbico está sendo realizado, por exemplo,
as fibras vermelhas estão sendo recrutadas. Como elas possuem pouquíssima reserva de glicogênio, a principal fonte de energia utilizada são os ácidos graxos, que são provenientes da quebra de lipídios. A lipólise consiste, portanto, na quebra de triglicerídeos armazenados no tecido adiposo. Para cada molécula de triglicerídeo quebrada, são produzidas 3 moléculas de ácido graxo e 1 molécula de glicerol. A glicose é utilizada, portanto, para produzir ATP ou em processos como a gliconeogênese, que produz glicose para as células que só utilizam essa molécula como fonte de energia, por exemplo, as hemácias. E também é em processos como a cetogênese, que produz corpos cetônicos que fornecerão energia em situações de estresse metabólico. E como acontece o processo de lipólise, o hormônio glucagon, produzido pelo pâncreas, chega até o receptor do adipócito. A molécula de GDP, que estava ligada à proteína G, é transformada em GTP, uma molécula com mais energia, ativando a proteína G. A subunidade alfa da proteína G, então, se desloca até a enzima adenilato ciclase, tornando-a uma enzima ativa. A enzima transforma a molécula de ATP na molécula de AMP cíclico. Essa molécula atua como um segundo mensageiro, que ativa a proteína quinase A. A proteína quinase A ativa através de fosforilação a lipase hormônio sensível, que faz a hidrólise dos triglicérides, liberando glicerol e ácidos graxos. O glicerol ele pode ser utilizado na via glicolítica para a produção de energia, embora em menor quantidade. Já os ácidos graxos, eles têm maior capacidade energética, pois produzem mais calorias. Como os ácidos graxos são apolares, ao chegar ao sangue, eles precisam de um transportador para conseguir chegar às células musculares. Esse transportador será a molécula de albumina, uma proteína. Dentro da célula muscular, ocorrerá o processo de oxidação dos ácidos graxos para a produção de energia. Como esse processo depende de oxigênio, ele ocorrerá na mitocôndria. Logo, o ácido graxo que chegou no citoplasma da célula muscular precisa ser transportado até as mitocôndrias e antes passar por algumas transformações. Primeiro, o ácido graxo vai sofrer a ação da enzima acil-CoA sintetase. Essa enzima quebra a molécula de ATP, liberando 2 fosfatos e formando a molécula de AMP, que é o adenilato. O adenilato se junta ao ácido graxo, formando a molécula de acil-adenilato. A molécula de acil-adenilato sofrerá a ação da mesma enzima, mas dessa vez perde a molécula de AMP para ganhar a coenzima A, formando a molécula de acil-CoA. A coenzima A é que transportará o ácido graxo para dentro da mitocôndria, onde ocorrerá a oxidação. Como citado anteriormente na lipólise, o ácido graxo precisa sofrer beta-oxidação. Essa beta-oxidação ocorre lá na matriz mitocondrial. Como esse ácido graxo será passado do citosol para a matriz mitocondrial? Através do que chamamos de ciclo da carnitina. Mas antes disso, o ácido graxo ele precisa ser ativado. A ativação do ácido graxo ocorre por meio da ação da enzima acil-CoA sintetase. Ela utiliza 2 ligações energéticas e transforma o ácido graxo em acil-CoA graxo. Esse acil-CoA graxo, lá no citosol, ele vai passar pela membrana limitante externa. Nessa membrana limitante externa está presente a carnitina aciltransferase U, uma enzima que só aceita a entrada do ácido graxo com a enzima CoA. E ele, aqui dentro dos espaços intermembranas, ele sofrerá uma adição da carnitina por meio dessa carnitina aciltransferase, transformando em acilcarnitina graxo. Esse acilcarnitina graxo, ele agora tem que ser translocado lá para dentro da matriz mitocondrial. E aí agora ele vai passar pela membrana limitante interna. E como vai ser essa passagem? A partir da enzima translocase. Essa enzima translocase só permite a passagem com carnitina.
Entrou a acil-carnitina graxo, agora vai ter lá nessa membrana limitante interna a carnitina acetiltransferase 2, que fará a separação da carnitina e a devolução da coenzima A para o ácido graxo, transformando em acil-CoA graxo, que participará da beta-oxidação, e essa carnitina ela vai ser jogada de volta lá para o espaço intermembranas por meio da mesma enzima translocase, para que ocorra novamente um novo ciclo da carnitina. A beta-oxidação é o processo metabólico responsável pela degradação dos ácidos graxos para a produção de energia. A beta-oxidação ocorre principalmente na mitocôndria em células animais e no peroxissomo em algumas células vegetais e em algumas células animais. A beta-oxidação é a principal via de obtenção de energia, nesse caso, o ATP. Ela também é essencial durante o jejum ou o exercício prolongado. Nas imagens abaixo, podemos verificar a fórmula estrutural do ácido graxo, do glicerol, do lipídio e do triglicerídeo. Dessa forma, podemos concluir que o ácido graxo está na composição de lipídios do tipo glicerídeo e a gordura está na forma de triglicerídeo, que é a principal forma de armazenamento de energia nos adipócitos. No adipócito, ocorre a lipólise, que é a separação do ácido graxo e do glicerol. Como destinos do glicerol, temos 4: o transporte para o fígado, a fosforilação, a oxidação e o destino metabólico. Nessas duas imagens, podemos ver o glicerol, que recebe uma molécula de fosfato do ATP, gastando energia, passando de ATP, que é adenosina trifosfato, para ADP, que é adenosina difosfato, formando o glicerol 3-fosfato. Em seguida, ocorre uma redução da molécula de NAD+, para NADH mais H+. E com isso forma-se o dihidroxiacetona-fosfato, que ele pode seguir duas vias: a gliconeogênese, passando a se transformar em glicose, e a glicólise, que se transforma no piruvato para a respiração celular. Já os destinos dos ácidos graxos são 4 também: a liberação no sangue, a entrada na célula, o transporte mitocondrial e o nosso tema, a beta-oxidação. Daí, podemos começar falando sobre o hidrogênio, que ele é fundamental para que ocorra a produção de ATP, pois ele participa diretamente da cadeia transportadora de elétrons, a fosforilação oxidativa, que é a extração pelo NAD e pelo FAD. Aqui podemos ver as 4 reações que acontecem durante o processo. E é bom lembrar que é necessário 7 beta-oxidações para a oxidação do palmitato, que é esse ciclozinho aqui. Resumindo, posso dizer que a beta-oxidação é a adição de CoA no acil-CoA graxo, liberando acetil-CoA. Para melhor visualização, vou fazer aqui uma molécula com 16 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui, dupla O, OH. No último carbono, vamos retirar esse H, que aí vem CoA, acil, CoA, graxo. Agora sim, explicando melhor, temos aqui essa imagem. 4 reações, porque ela é dividida em 4. Aqui, dá para usar um macetezinho, tira, bota, tira, bota. Por quê? Aqui temos o palmitato. O palmitato, por meio da enzima desidrogenase, vai fazer o FAD
se converter em FADH2. Aqui é a enzima. E com isso, a gente vai ter um H no carbono beta e uma dupla O no carbono alfa. E com isso, vai a enzima hidratase, que vai jogar água para dentro, vai botar água para dentro. E com isso, no carbono beta, vai ter 2 hidrogênios aqui. Um hidrogênio e um OH. No outro, 2 hidrogênios. E aqui, a dupla O junto com acetil-CoA. Dessa forma, você vai tirar novamente pela enzima desidrogenase, convertendo NAD+, em NADH mais H+, formando essa outra molécula, que vai ter uma dupla O, um CH2 e outra dupla O. E por último, bota, que é a entrada do CoA pela enzima tiolase, formando o acil-CoA graxo, que seria toda essa moléculazinha aqui. Aqui nesses quadrinhos, podemos ver os produtos de uma beta-oxidação. Mas como eu disse, é necessário 7 beta-oxidações para a oxidação do palmitato. Por quê? Aqui ele contém 16 carbonos e aqui o produto de 14 carbonos. Então, é bom você ter um macetezinho do FAD, FADH2, acetil-CoA e NADH mais H2. E, para isso, são 7 oxidações e uma vez o acetil-CoA. Então, na energia liberada, temos uma vez o FAD2 é 1,5 de ATP. Uma vezes NADH é 2,5 de ATP. E uma vez o ciclo de Krebs são 10 ATPs. Isso é o produto de uma beta-oxidação. E o saldo de 7 beta-oxidações é o 7 vezes 1,5, que vem do FAD2, o 7 vezes 2,5, que vem do NADH, o 7 vezes 10, que vem do ciclo de Krebs, e 1 vezes 10, que vem do acetil-CoA, formando 108 ATPs. E o total é 106 ATPs, porque no substrato eram 16 carbonos e nos produtos são 14 carbonos. Então, podemos afirmar que o resultado final da oxidação do palmitato é 16:0, pois é necessário 7 beta-oxidações porque cada uma retira 2 carbonos. Aqui temos o ácido graxo curto, que não depende do ciclo da carnitina, o ácido graxo médio, que não depende da carnitina, e o ácido graxo longo, que depende da carnitina, que já foi explicada, né, que faz parte da beta-oxidação. E sobre o saldo final, aqui está o palmitato e o ATP se converte, passa de fosfato mais fosfato inorgânico, formando o acil-CoA graxo.
por meio da enzima acil-CoA sintetase. Uma dica, por último, mas bem importante, que eu acho válida, é você fazer a fórmula estrutural com 16 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Dupla O. E dividir de 2 em 2. Fá. 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 O que a gente pode observar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que é aqui. 7. E sobrando aqui no final, o acetil-CoA. A proteólise é o processo bioquímico responsável pela quebra de proteínas em peptídeos menores e, posteriormente, aminoácidos livres por meio da ação de enzimas específicas chamadas proteases ou peptidases. Esse fenômeno é fundamental para diversos processos celulares, como digestão, renovação de proteínas, sinalização celular, ativação de enzimas e regulação do ciclo celular. A proteólise não é apenas um processo destrutivo, mas um mecanismo altamente controlado, essencial para a homeostase e o funcionamento adequado de organismos vivos. Então, ela é essencial para a reciclagem de proteínas celulares, obtenção de aminoácidos para a síntese de novas proteínas ou geração de energia, regulação de funções biológicas. Nós vamos falar como ocorre a proteólise. A proteólise se inicia com o reconhecimento da proteína-alvo. O processo começa quando uma proteína precisa ser degradada. Isso pode ocorrer por diversos fatores. Ela pode estar danificada, mal dobrada, envelhecida ou apenas por um processo fisiológico. Após o reconhecimento da proteína-alvo, ocorre a ativação das proteases, as enzimas que realizam proteólise. Muitas proteases são sintetizadas na forma de zimogênios. O que são os zimogênios? São as enzimas inativas, sendo ativadas apenas quando necessário, para evitar a destruição indiscriminada das proteínas. Exemplo, a tripizinogênio em tripsina no intestino. Após a ativação das proteases, ocorre a quebra da ligação peptídica. As proteases catalisam a hidrólise das ligações peptídicas, que é a ligação entre um grupo carboxila e um aminoácido e uma amina de outro. Isso ocorre pela inserção de uma molécula de água que rompe a ligação separando os aminoácidos. Após a quebra de ligação peptídica, ocorre a formação de aminoácidos livres. A ação sequencial das proteases, os peptídeos menores são reduzidos a aminoácidos livres que podem ser reutilizados na síntese de novas proteínas, convertidos em energia, glicose e outras moléculas, ou desaminadas, que é a remoção do grupo amina, e eliminados na forma de ureia, no ciclo da ureia. Após a formação de aminoácidos livres, ocorre a formação de peptídeos menores. Inicialmente, a proteína não é degradada de uma vez. Ela é fragmentada em peptídeos menores, dependendo do tipo de protease. Endopeptidases quebram as ligações internas da cadeia. Já exopeptidases quebram as ligações nas extremidades, liberando aminoácidos sequencialmente. Agora nós vamos falar o que acontece se a proteólise falhar. Se a proteólise falhar, pode ocorrer diversas doenças, como as doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, que ocorre pelo acúmulo de proteínas mal degradadas, ou como câncer, caquexia e doenças inflamatórias, que ocorrem por desequilíbrios na proteólise e favorece a invasão tecidual, o crescimento tumoral e a metastase. Nas doenças inflamatórias,
ocorre a proteólise excessiva de matriz extracelular, como na osteoartrite. Por fim, a proteólise é um processo vital e extremamente regulado, que não só permite a digestão de proteínas, mas também controla a qualidade e quantidade de proteínas dentro das células. Atua tanto na manutenção da homeostase celular quanto em processos fisiológicos fundamentais, como crescimento, regeneração, defesa imunológica e morte celular programada. Alterações nesse processo podem levar ao desenvolvimento de inúmeras doenças, o que demonstra sua enorme relevância biomédica e clínica. Agora vamos entender o ciclo da glicose-alanina. Esse ciclo é uma troca muito inteligente entre o músculo e o fígado, que acontece principalmente durante o jejum prolongado ou exercício intenso. Aqui nós temos alguns exemplos do quão importante ele é, como manter o fornecimento de glicose para o músculo e remover o excesso de nitrogênio do músculo de forma segura. Vamos ver passo a passo como ele funciona e qual a importância dele para o corpo. No músculo, quando há jejum ou exercício intenso, o corpo começa a quebrar proteínas para gerar energia. Essa quebra gera aminoácidos que liberam seus grupos amina, formando glutamato. Enquanto isso, a glicose continua funcionando e gera o piruvato. O piruvato, junto com o glutamato, passa por uma reação chamada de transaminação, catalisada pela enzima ALT, alanina aminotransferase. Dessa reação nasce a alanina, que vai para o sangue em direção ao fígado. Quando a alanina chega ao fígado, ela passa pela reação inversa. É convertida novamente em piruvato, liberando o grupo amina para o glutamato. Tudo isso, de novo, com a ajuda da enzima ALT. O piruvato vai entrar no processo de gliconeogênese e vai virar glicose. Essa glicose é então enviada de volta para o sangue e pode ser reutilizada pelo músculo para gerar energia. Bom, mas o que aconteceu com o grupo amina da alanina? No fígado, ele é transferido para o glutamato, que acaba liberando a amônia. Como a amônia é tóxica, o fígado a converte em ureia pelo ciclo da ureia, e essa ureia é eliminada pela urina. Vou falar um pouco da glicólise, que é a síntese de glicose até o seu produto final, o piruvato. O piruvato é convertido em acetil-CoA na matriz mitocondrial, um processo conhecido como oxidação do piruvato. Essa reação é importante porque o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, que é uma etapa central da respiração celular que gera energia. Podemos observar que são 10 etapas, onde a atuação das enzimas são de acordo com cada molécula de cada etapa. As quinases vão retirar ou adicionar fosfato, e as isomerases vão transformar sua molécula inicial a seu isômero. Podemos observar também a saída de elétrons, o hidrogênio, que são capturados pelo NAD+, até formar o NADH, importante transportador de elétrons na respiração celular. O acetil-CoA é a molécula que inicia o ciclo de Krebs, onde ocorre a oxidação, retomando o que eu estava falando, onde ocorre a oxidação completa dos compostos orgânicos, liberando energia na forma de ATP. E outros transportadores de elétron, como o FADH2, o NADH. Partindo assim, então, para o ciclo de Krebs. Eu havia interrompido o vídeo só para escrever aqui o produto final de cada ciclo, que são 2 CO2, 1 ATP, 1 FADH2, 3 FADH. Então, como eu disse no início, vamos multiplicar por 2, que como são 2 acetil-CoA, então uma molécula de glicose vai gerar no final isso aqui multiplicado por 2, que serão então 4 CO2, 2 ATPs, 2 FADH2 e 6 NADH. Então vamos só retomar aqui um resuminho final. Ocorre duas descarboxilações, perda do CO2, aqui no isocitrato e também no alfa
cetoglutarato. Os NADH são formados em 3 pontos: no isocitrato, no alfa-cetoglutarato e também no succinil-CoA. No malato. E o FADH2, ele só aparece no succinato, transformando em fumarato. Também tem o ATP, que está na conversão de succinil-CoA em succinato. E estas etapas são a do ciclo de Krebs, que ele tem este produto final e que vai ser usado posteriormente na cadeia respiratória, produzindo ATP e energia. Onde ocorre a oxidação completa dos compostos orgânicos, liberando energia na forma de ATP e outros transportadores de elétron. Agora, partindo então para o ciclo de Krebs, onde ocorre 8 etapas, e também ele é localizado na matriz mitocondrial, como já dito. Ele tem como objetivo oxidar o acetil-CoA, liberando CO2, NADH e FADH2. O NADH e o FADH2 vão ser usados depois na cadeia respiratória, onde serão produzidos a maior parte do ATP. Na oxidação do piruvato, será formado 2 acetil-CoA. Então, para cada etapa para cada ciclo, será utilizado um acetil-CoA. E no final, vamos multiplicar por 2 todos os produtos finais, porque aqui são, na verdade, 2 acetil-CoA, né? Mas como será só um a utilizar em cada ciclo, né? Então vamos lá, primeiro. Primeira etapa vai ser a condensação e a formação do citrato. Vamos pegar o acetil-CoA mais o oxalacetato, que é o produto final do ciclo. Como cada ciclo, né, vai ter essa condensação como produto final da etapa anterior, né? E a formação do citrato vai ser mediada pela enzima citrato-sintase. A segunda etapa, que é o citrato se transformando em isocitrato pela enzima aconitase. Vamos ver que vai ocorrer também a liberação de H2O, que aqui vai ter então uma desidrogenase, né? Aqui vamos ver uma etapa que tem como intermediário o cis-aconitato. Vai ser pela enzima aconitase. E essa descarboxilação oxidativa primeira, vamos ver o isocitrato se transformando em alfa-cetoglutarato. Vai acontecer a redução, né, do NAD+, em NADH, e vamos ver a descarboxilação oxidativa 2. O alfa-cetoglutarato, desidrogenase, formando também, né, uma molécula de ATP. Agora vamos ver que o succinil-CoA vai ser transformado em succinato. Essa vai ter também pela enzima succinil-CoA sintetase. Já nesta etapa do succinato em fumarato, vamos ver a redução do FAD mais em FADH2 pela enzima succinato desidrogenase. Aqui teremos a hidratação do fumarato, que vai ser transformado em malato, pela enzima fumarase
também vamos ter a última etapa, que é a oxidação final do malato em oxalacetato. Vamos observar aqui a redução do NAD+ para NADH pela enzima malato desidrogenase. Então, pessoal, hoje vamos começar a entender o que é a sarcopenia. Essa condição se refere à perda progressiva de massa muscular no envelhecimento. Com o tempo, nosso organismo vai naturalmente reduzindo a quantidade e a qualidade do músculo e deixando a pele flácida, o que pode muito bem comprometer na força e também na mobilidade. Mas a sarcopenia não é só sobre perder músculo, ela também envolve a perda da força e a capacidade funcional. Muitas vezes está associada a doenças, como por exemplo aqui, está um osso normal de uma pessoa sem a sarcopenia e aqui está o osso de uma pessoa com a sarcopenia. Vocês podem ver que há diferença, né, na densidade dos ossos. Também a má alimentação, uma pessoa que não come direito, faz uma alimentação saudável, pode influenciar muito na sarcopenia. E aqui também existe muitas quedas em idosos por causa da fragilidade do corpo. O corpo passa a responder com mais dificuldade aos esforços do dia a dia. Então, provavelmente, você terá mais imobilidade e futuramente estará relacionado com algumas doenças que mais para frente irei comentar com vocês. Sobre as causas. As causas da sarcopenia são multifatoriais, como, por exemplo, o envelhecimento. Com a idade, a perca natural de massa muscular. Isso devido à redução de hormônios e menor regeneração dos tecidos. No sedentarismo, a falta de atividade física acelera e atrofia também, e o músculo precisa de estímulo para se manter. Então, se não tem estímulo, o músculo acaba se atrofiando. Baixa ingestão de proteínas. Sem proteínas, no dia a dia ou na sua alimentação assim, que seja bastante eficiente, o corpo não consegue manter ou reconstruir o músculo adequadamente. Então, sem proteínas, leva à sarcopenia também. Outro exemplo, doenças crônicas como diabetes e câncer. Essas doenças provocam inflamações e alterações metabólicas, o que favorece a perda de massa muscular. E por último, inflamação, como eu também disse, o uso de medicamentos. Inflamações prolongadas de certos medicamentos, como, por exemplo, corticoides, prejudicam a manutenção do músculo. Dando continuidade agora com os sintomas. Alguns dos sintomas é a fraqueza muscular, principalmente ali nos braços, nas pernas, o que dificulta ainda mais você fazer atividades no seu dia a dia. Dificuldade para subir escadas ou para levantar, como ilustra aqui. Sempre você vai precisar de uma ajuda de algum auxiliar, subir segurando em corrimões ou algo do tipo. Também a perda de equilíbrio, o que compromete o seu dia a dia. Aqui, como por exemplo, você está andando na rua, você se desequilibra e acaba sofrendo quedas e um cansaço desigual. Tudo isso são sintomas de uma breve sarcopenia. Já que falamos dos sintomas, vamos para a prevenção e tratamento. E a notícia boa é que a sarcopenia pode ser prevenida e até revertida em muitos casos, como, por exemplo, a atividade física, que são os exercícios de forças, como, por exemplo, musculação, que ajuda bastante na prevenção.
Uma dieta rica em proteínas, o que ajuda a manter a massa muscular. Suplementação, quando necessário, como, por exemplo, a creatina, que já estão usando bastante, cálcio, vitamina D e várias outras, quando necessário, pode suplementar, e o tratamento de doenças associadas. Isso está associado ao processo de perda muscular, então a gente começa a tratar bem antes. Seguindo acerca da importância clínica, como eu falei em alguns slides anteriormente, a sarcopenia aumenta o risco de quedas, fraturas, o que podem levar a hospitalizações e muitas vezes podem gerar perda de independência, o que afeta profundamente a autoestima e a qualidade da vida da pessoa idosa. Então, por isso, reconhecer os sinais precoces e agir o quanto antes é essencial para garantir mais autonomia e bem-estar na velhice. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Obrigada por assistir o nosso trabalho e nos vemos nos próximos vídeos desse canal.